Então, galera, vou fazer minha crítica aqui ao Blade Runner 2049, certo? Mas assim, primeiro eu vou falar sobre o primeiro Blade Runner para vocês entenderem todo o contexto da história, assim, até a minha própria opinião a respeito do assunto, ok? Bom, primeira coisa é que, por enquanto você pode assistir esse filme tranquilo que não tem spoilers, tá? A hora que tiver eu vou começar a falar, tá entendendo? Vou primeiro falar do primeiro filme, espero que pelo menos o primeiro eu já tenha assistido, mas o 2049 ainda não tem spoilers. E eu vou dizer por que eu achei genial. Bom, Blade Runner é um filme baseado na obra de Philip K. Dick, do Android Ship with Electric Ship. O que você vai ter que entender sobre esse livro? Esse livro fala sobre androids. Eles são robôs, certo? E nesse filme, basicamente eles fazem uma história parecida, só que os personagens é meio incorreto dizer que eles são robôs, tá entendendo? Eles não são de metais, não são de. Lógico que existe diversas definições de robô, tá entendendo? Definição de android. Mas o que que no filme Blade Runner eles fazem? Ele é formado um composto totalmente biológico, parecido com seres humanos, mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, com tempo de vida curto, funciona como um robô, tá entendendo? É um produto e mas utiliza engenharia genética. Primeira coisa assim que vai dizer, como é feita a construção de um, podia se tratar quase como um clone. Mas pergunto, como é que eles fazem esses replicantes, esses androides, por assim dizer, no filme, tá entendendo? A resposta é, ninguém sabe, tá? Essas partes não aparecem, tem umas cenas lá do primeiro Blade Runner, em que aparece ele com olhos, tá entendendo? Desculpa, com olhos à mostra, assim, como se fosse montado depois, assim, bom, quem trabalha meio com biologia saberia que para eu fazer um clone seria mais ou menos a ideia do Star Wars, né? O ataque dos clones, né? Seria melhor você pegar e criar clones novinhos e fazer eles crescerem. Mas qualquer tipo de clone humano, assim, a maior vantagem do que poderiam ter feito no Blade Runner seria dessa forma. Mas como eles queriam fazer mais próximo ao livro, não é assim que é construído dessa forma, nem sequer chega a aparecer a forma como é construído um replicante. Bom, então o filme trata assim de uma representação do filme, né? O primeiro até que você já assistiu, né? Então, vamos dizer assim, o que que são? É, fala essa história sobre replicantes, são organismos biológicos fabricados, parecidos com os humanos. O Harrison Ford é encarregado de exterminar esses replicantes porque eles são considerados produtos, mas uma das revoltas dos replicantes é que eles, vamos dizer, têm esse conceito de vamos dizer assim, que eles têm alma, eles são indivíduos também, organismos biológicos, assim, eles têm direitos, né? Essas coisas, daí já é uma revolta em um grupo. E que na verdade é um filme muito bonito, assim, pra quem for ver, tá entendendo? Porque se você ver lá no final o Harrison Ford ele ganha do Roy, né? Que é o último replicante. E vamos dizer assim, quando. Não, ele não ganha, desculpa. Quem ganha era o Roy. Só que em vez de ele deixar o Harrison Ford morrer, ele vai lá e salva, conta uma poesia. Essa poesia ficou marcada na história do cinema. E daí ele percebeu que eles não eram vilões, tá entendendo? Ele percebeu que a forma mais de deixar os replicantes como humanos seria deixando assim. Salvando a vida dele mesmo, tá entendendo? Ele só tava em guerra, mas daí não teria motivo mais pra matar o Harrison Ford, né? O Deckard. E assim ele deixou ele salvo. Bom, então vamos pra história do Blade Runner 2049. A partir daqui, vá assistir no cinema, tá, cara? Vale a pena. E eu vou explicar o porquê aqui. Eu já tô dizendo, mas aqui, a partir de agora, começa spoiler e fecha esse vídeo se você não assistiu ainda, entendeu? Ok? Vou assistir em 3D. Toda a cena se concentra num caso de uma gravidez de um replicante, coisa que não aconteceu. Os replicantes são organismos biológicos, mas eles criaram uma. Um deles acabou engravidando, entendeu? Todo o filme gira em torno disso, tá entendendo? Essa gravidez. Por quê? Porque essa gravidez, ela, por exemplo, pode tornar mais humano os replicantes do que o objetivo deles. Ou seja, todo mundo começa a correr. Tem uns que querem eliminar, tá entendendo? Justamente para não dar problemas políticos. E outros que querem salvar essa criança, né? Que na verdade já é adulto. E a pessoa que engravida é a namorada do Deckard, a Rachel, certo? Com o próprio Deckard, tá entendendo?
E vamos dizer assim, o filme todo conta com uma história assim de, vamos dizer assim, nessa luta, tá entendendo? Assim, devagar contra ele, onde eles tentam descobrir essa criança, né? E assim, a impressão que eu tive é que primeiro o Blade Runner ele foi construído. Primeiro eu vou explicar o porquê que o primeiro Blade Runner não. Eles botaram organismos biológicos, e esses organismos biológicos são fundamentais para o segundo filme, pois não teria gravidez de um androide puramente metálico, né? Eles botaram por questões meio acidentais. O cara estudava biologia, ou seja, meio um ad hoc aí, tá entendendo? Mas isso tornou mais interessante o enredo pro segundo filme, tá, pessoal? Por causa disso que foi meio um acidente feliz, assim. Mas então, com os replicantes engravidando e fazendo, eu vou dizer por que eu achei o filme tão extraordinário que você deve assistir. E eu acho que vai dar muita premiação esse filme, tá? O roteiro, assim, quando você assiste o primeiro Blade Runner, você tem a conclusão de que foi um filme com meio, começo e fim, certo? Começo, meio e fim. Não precisava de continuação, parece uma continuação ad hoc. O roteiro desse filme, ele quase me causou a impressão que não, eu tive errado por todos esses anos e realmente precisava de uma continuação. Ele conseguiu mudar quase a minha opinião, tá entendendo? Mas é um pouco engraçado você pensar dessa forma. Um filme que começo, meio e fim, onde o cara não pensou e o cara realmente conseguiu dar uma continuação que é a gravidez dessa replicante, tá entendendo? Que podia mais humanificar ainda mais os seres humanos. No final, assim, o Harrison Ford, o Deckard encontra a filha, tá entendendo? Dá aquele final feliz, tudo bonitinho, o replicante que ajuda ele, que é o Ryan Gosling, tem praticamente no filme ele inicia com o papel do antigo, com o Roy, desculpa, com o próprio Deckard, mas no final ele termina como o Roy, entendeu? Ajudando o Harrison Ford, como foi no caso do primeiro. E essa que são as partes que eu achei interessantes nesse primeiro filme. Desculpa, nesse segundo filme aqui, tá entendendo? Daí assim eu tenho que falar um pouquinho de crítica dos críticos, né? Que nem tem aquele o nerd rabugento lá. O nerd rabugento ele disse que essa questão da gravidez desse filho, ele chega a ser como uma ação inútil por onde os personagens. Porra, ação inútil? Cara, é o que vai dar humanização pros replicantes. Ele praticamente complementa a ideia do primeiro filme. Praticamente faz o filme. Você assiste os dois filmes, não. Você dá a impressão que o segundo. O primeiro filme não podia existir sem essa continuação do segundo, mas vocês têm essa impressão só depois que assiste o segundo. Entendeu? Isso foi um roteiro assim que eu achei genial, assim. Você acredita que vai ter essa mesma impressão que eu, vai ter a mesma música, vai ser. Agora vamos falar assim umas coisas assim do primeiro filme, tá entendendo? Por causa disso que eu acho o segundo filme ótimo, assim. O primeiro filme, olha lá, vamos assim, ele é um filme ótimo, mas ele é super estimado, tá, pessoal? Eu sempre falo assim, é um filme que todo o pessoal fica se derretendo. Daí eu pergunto por que você se derrete por esse filme? Ele tem assim, até falhas no roteiro, que inclusive foi consertado pelo segundo, tá entendendo? Por causa disso eu achei necessário. E assim, daí o cara, mas aqui esse filme também, a forma futurista como se apresentou esse filme, blá blá blá, tá entendendo? Ok, influenciou muitos filmes, né? Blá blá blá. Não, mas eu não tô negando o fator histórico que esse filme tem, tá entendendo? No primeiro filme. Eu tô falando que o filme em si, ele ocorre por uma superestimação. É ótimo, eu adoro. Mas ocorre meio superestimado, entendeu? É só essa questão, não precisa chegar lá e se derretendo todo. É mais ou menos por enquanto essa crítica, não sei se eu vou fazer outra continuação, assim. O filme tá muito bom. E é isso aí, pessoal.